Bem, por que existem tantos conflitos federativos e institucionais? Porque nós vivemos numa federação de 3 níveis, não é? Federal, estadual, municipal. Temos Justiça Federal, Justiça Estadual, Ministérios Públicos Federal, Estadual e no nível federal, Ministério do Trabalho, do Distrito Federal, Defensorias Públicas também de nível federal, nível estadual, Procuradorias estaduais, federais, municipais, que fazem a defesa das pessoas jurídicas de direito público, não é? E isto envolve uma série de conflitos que nem deveriam existir, porque, às vezes, as discrepâncias entre os níveis causam também judicializações, né? Eu até elogio uma iniciativa que teve no nível federal, que é, quando surgem questões que eles chamam teratológicas, que é autarquias brigar com autarquias, vai para uma Câmara onde é possível você fazer transações e resolver os problemas internos da própria federação, sem levar para o judiciário. Então, o judiciário não é o lugar próprio adequado. Mas chegam lá questões federativas, institucionais, político-ideológicas, muitas questões econômico-sociais, é a questão agora das construções de hidrelétricas, não é? Técnicas e tecnológicas, financeiras, orçamentárias, e o que nós temos que tentar é essa sustentabilidade nos 3 tripés, econômica, ecológica e social, não é? Bom, os atores principais, Ministérios Públicos, Federal e Estadual, ONGs, que geralmente ficam no polo ativo das ações civis públicas. De outro lado, os empreendedores públicos e privados, e normalmente a administração ambiental fica no lado passivo, no polo passivo, junto com os empreendedores, quando deveria ser o contrário, não é? Então, algumas coisas precisam ser mudadas, e uma das coisas que eu identifico é a exigência diversificada de patamares de exigências conflitantes, né? Então, o Ministério Público e as ONGs com um patamar mais elevado, e os empreendedores, por sua vez, por causa de custos ou por causa da agilidade na sua empresa, eles querem pular etapas, e aí acabam atrapalhando, e a administração ambiental acaba ficando neste meio do caminho, né? Bom, então, o que a gente espera é que, cada vez mais, no polo ativo, a gente tenha os entes públicos que estão fazendo o comando e controle, né, a fiscalização, e não figurar no polo passivo. Bom, para poder justificar por que uma ação vai para a Justiça Federal, nós temos 2 dispositivos básicos. Interessa o primeiro, que é sobre as causas cíveis. Basta ter a União, uma entidade autárquica federal, por exemplo, IBAMA, não é? Uma empresa pública federal, exemplo, Caixa Econômica Federal, para figurar no polo ativo ou passivo, ou como interveniente, e a ação vem para a Justiça Federal. Não vou tratar da infração penal, porque não vem o caso, mas é o inciso 4. Bom, o que acontece com a competência federal? Ela é definida antes de definir qual a comarca, qual a subseção judiciária. E isto não vem claro na Lei da Ação Civil Pública, né? E acabou gerando uma discussão muito grande. Primeiro, a Lei da Ação Civil Pública, o artigo 2º, trata do dano local e diz que é a justiça, né, do local do dano que deve processar a ação. Não fez qualquer ressalva. Aí o que veio? Uma súmula dizendo, como não tem justiça em todos os locais, não é? Surgiu esta súmula 183, que já não vigora mais, foi cancelada, que diz o seguinte: compete ao juiz estadual, nas comarcas que não sejam sede de vara da Justiça Federal, processar e julgar a ação civil pública, ainda que a União figure no processo. Nitidamente choca com aquele artigo 109, inciso 1, onde eu disse para vocês que se a União faz parte, o processo tem que ir para a Justiça Federal, não é? Mas esta súmula foi cancelada e até hoje nós temos muitas decisões onde se processa no local do dano, por exemplo, Cubatão. Cubatão não tem Justiça Federal. Onde deveria processar, se tiver
Petrobras, se tiver Caixa Econômica, se tiver IBAMA, em Santos, que tem Justiça Federal. Nem sempre, muitas vezes, fica nas comarcas onde não é sede da Justiça Federal, embora deveria ter sido deslocada para a Justiça Federal. Isso é um dos aspectos envolvendo. Está aqui o artigo 2º, né, que não ressalva, diferentemente do CDC, a lei do Código do Consumidor, que veio em 90 e já começou dizendo ressalvada a competência da Justiça Federal, porque é estabelecida na Constituição Federal. Então, primeiro eu fixo a justiça competente, para depois eu fixar o local, ou seja, o foro competente, não é? E aí, sim, tem duas divisões, dano local e dano regional ou nacional. Se é dano local, então aí é onde ocorre o dano, na comarca, na subseção judiciária, dependendo se é justiça estadual ou federal. E se é dano nacional ou regional, a lei dá duas opções, capital do estado ou Distrito Federal. É indiferente, certo? Bem, o problema do Ministério Público, que, como eu disse, né, na nossa federação, tem federal da União e dos estados. Existe um princípio que é o da indivisibilidade do Ministério Público. Isso tem causado muita polêmica, muita discussão. Tem, inclusive, um parecer do professor Nelson Neri, discutindo essa questão da indivisibilidade, porque nós temos muitas ações movidas simultaneamente pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal, e às vezes conflitantes, não é? Como nós vamos ver aqui alguns exemplos. Bom, o que a Lei da Ação Civil Pública prevê? E nem sempre é possível na prática. Litisconsórcio entre ministérios públicos, que o Neri diz que não é propriamente litisconsórcio, né? Mas, porque se ele é um indivisível, não teria propriedade de falar em litisconsórcio. E por que haveria essa divisão entre ministérios públicos? Ele diz que é só uma questão de atribuição interna e não seria propriamente ministérios públicos autônomos, mas seria unidade de indivisibilidade, né? Aonde que ingressa então está aqui a possibilidade, né, do Ministério Público atuar em conjunto, né? E aí ele diz, o Ministério Público é o órgão uno e indivisível, antes de ser evitada, a atuação conjunta deve ser estimulada. As divisões existentes na instituição não obstam trabalhos coligados. Então, Santos é um bom exemplo, onde Ministério Público Estadual e Federal trabalham muito juntos, né? Tanto para celebrar TACs, quanto para propor ações civis públicas. A zona costeira, de um modo geral, tem muita demanda federal, né? E o Ministério Público Estadual é chamado. Onde ingressar com a ação civil pública, dependendo se é Ministério Público Estadual ou Federal? A primeira regra é a mais comum. Se a ação é proposta pelo Ministério Público da União, foro da competência da Justiça Federal. Se é proposta pelo Ministério Público Estadual, foro da Justiça Estadual. Agora, tem uma decisão, né, que é muito citada pelo Ministério Público Federal, que diz que o Ministério Público Federal, por ser órgão da estrutura da União, tem foro federal. Isso é contestado por uma outra linha, que vai dizer que não basta a simples presença do Ministério Público Federal para atrair a competência federal, não é? Tem que ter um outro indicador desse foro privilegiado, artigo 109, ou seja, tem que ter uma questão federal envolvida, senão não justifica pura e simplesmente a presença do Ministério Público Federal, né? Bem, para que existe, então, a atribuição para as 3 esferas, de acordo com o artigo 23 da Constituição Federal, né? Atribuição para as 3 esferas para exercer o poder de polícia e a fiscalização na esfera ambiental. E a mesma coisa nós vamos verificar o Ministério Público, né? Se o Ministério Público Estadual é omisso, o Ministério Público Federal pode atuar, e vice-versa. Onde? Depende. Então, aqui eu trouxe um caso, já citei isso em outras palestras, mas eu acho bastante sintomática, e é uma decisão que eu elogio. Pela decisão liminar
pelo fato de uma esfera não ter deixado as coisas acontecer e ter atuado na omissão da outra. Então, o que aconteceu? Era um rio federal, Rio Poti, no Piauí, na cidade de Teresina. Invasão de sem-tetos, justo na área de APP, que lá é de 100 metros. Imagina a largura do rio, 100 metros de APP nas cidades. O município não faz nada. O Ministério Público também não faz nada. Quem que ingressa com a ação? Ministério Público Estadual. Aonde? Na Justiça Federal. Olha só a confusão. E aí, diz a ementa, legítima é a atuação do Ministério Público Estadual para ajuizar a presente ação ante a competência comum da União, Estado, Distrito Federal e municípios na defesa e proteção e defesa do meio ambiente. Mantendo-se inerte o Ministério Público Federal, poderá o Ministério Público Estadual, subsidiariamente, propor a ação e vice-versa. O importante é que o bem ambiental de interesse comum a todos os habitantes, sobre o qual recai o interesse de toda uma coletividade, seja efetivamente protegido. E a decisão liminar do juiz é muito interessante, porque ele manda demolir, só que ele não usa essa expressão, ele fala retirada dos ocupantes das construções, e para o prefeito, ele estabelece uma multa de R$500 por metro construído, porque não adianta nada ele determinar a retirada dos imóveis se o prefeito ficar omisso e deixar construir novamente, não é? E aí, essa multa será revertida para o Fundo Federal. O que ele tem que fazer? Requisitar força policial, isso ele faz para o IBAMA, demarcar a área de 100 metros, com a ajuda da Polícia Federal, para poder cumprir a sua liminar. Então, achei perfeita essa decisão do juiz, porque não pode deixar consolidar. Se consolida, é uma falência da justiça, entendeu? Então, é assim, é APP, invasão, a justiça tem que ser efetiva e mediante liminar e de cumprimento imediato, senão não vai resolver. Tá? E aí ele chama o proprietário para ser incluído na ação, chama o IBAMA, chama toda a área federal que não estava lá presente, certo? Bem, esse caso também já mencionei várias vezes e eu retomo apenas para dizer que já me alertaram, falei, professora, aquele TAC que a senhora conseguiu fazer no licenciamento do Rodoanel, hoje não seria possível em face da letra da Lei Complementar 140, e é verdade. Na resolução 237 dizia assim, licenciamento em um único nível, com participação dos demais níveis federativos. Era o artigo 7º da resolução 237. Hoje fechou mais ainda. Licenciamento por um único ente federativo. Então, eles me mandaram logo uma mensagem, professora, aquele licenciamento do Rodoanel, que era o IBAMA participar junto com a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo para fazer o licenciamento, hoje não seria mais possível, porque é um único ente mesmo, nem poderia mais o IBAMA participar. 2 órgãos licenciadores, embora no mesmo nível, tá? Então, foi só para evitar, que isso evitou e tem evitado quando você chama o outro ente para participar. Duplo licenciamento, não é? Então, o que aconteceu nesse caso aqui? Essas duas decisões, essa e do Rodoanel, são muito próximas, são de 2004, né? Olha o que aconteceu. Essa situação aqui, tem um rio, Itajaiaçu, em Santa Catarina, onde foi pedido licenciamento estadual para a Fátima, que é o órgão ambiental estadual, Fundação Estadual, né? Para quê? Para dar o licenciamento para fazer a retirada dos detritos. Mas qual é o problema aqui que o ministro Delgado disse que era necessário um novo licenciamento federal, porque o impacto maior era onde era depositado o detrito, no mar territorial e no estuário. Entendeu? Então ele diz, aqui é o contrário, o principal não é o licenciamento estadual para a retirada dos detritos, mas sim o impacto maior é onde deposita, e é justamente num bem de interesse federal, que é o mar territorial, o estuário, zona costeira lá, entenderam? Então, é muito interessante e acabou tendo duplo licenciamento, fez o estadual, não foi suficiente, aí acabou fazendo o federal. Por isso que eu sugiro, às vezes é importante que se faça as duas esferas juntas, né? Ou então faça na Justiça Federal, já prevalecendo o licenciamento para esses bens federais que são alcançados, tá? No IBAMA,
No caso do Rodoanel, então, não tinha como, o pedido tinham 2 pedidos, não é? Ou já estava sendo feito o licenciamento pelo Estado de São Paulo. Primeiro pedido do MP federal, retirar do Estado e passar totalmente para o IBAMA. Onde é a obra? Totalmente no Cinturão Verde, dentro da região metropolitana de São Paulo. Então, não encaixava em nenhuma das hipóteses de licenciamento federal. O outro pedido era, continua o licenciamento estadual e sem prejuízo do licenciamento federal. Aí foi essa decisão que eu acatei, então eu suspendi a liminar, que estava transferindo tudo para o IBAMA, e no agravo de instrumento proposto pelo IBAMA, imagina, eu falei, IBAMA, você tem atribuído pela liminar a competência para você licenciar o Rodoanel e você diz que não quer licenciar. Ele falou, mas não é minha competência, né? Não quero fazer esse licenciamento, é o MP federal que está insistindo. Então, acabamos fazendo um grande acordo judicial, já depois de proferida a sentença, já depois de feita a apelação, contra razões de apelação, saiu o acordo que foi homologado para que o IBAMA participasse do licenciamento do Rodoanel. Não só naquele trecho sul, mas nos demais trechos que estão sendo agora implementados, tá? Por isso que eu já disse que hoje acho que nem seria isso possível diante da restrição maior ainda da Lei Complementar 140, que agora é licenciamento por um único ente. Não é mais num mesmo nível por 2 entes, né? Bem, tá aqui então os termos do acordo judicial, com muita exigência do IBAMA, não é? Vocês também devem ter sabido, né, de uma polêmica que houve, 2 ações civis públicas propostas sobre o diesel E50. E50 quer dizer 50 partículas por milhão de enxofre. Gente, o diesel era assim, 3.000, é um absurdo, né? Hoje eu nem sei quanto que, na Europa é menos do que 50 partículas por milhão, e nós estamos tentando melhorar cada vez mais, né, a poluição causada pelo diesel. E aí, existia uma resolução, CONAMA, para que, em 2009, os motores, né, fabricados já tivessem adaptados, que seria esse Euro 4, e também o diesel já estivesse sendo fabricado. E o que aconteceu? Um foi jogando a culpa na outra, né? A ANP falou que atrasou, porque atrasou muito tempo a especificação, a Anfávia nem começou a testar esses motores, a Petrobras investiu o dinheiro para produzir o diesel, mas também não ia conseguir, e aí houve uma ação civil pública, essa primeira de 2007, foi para a 19ª Vara da Justiça Federal, onde se tentou exigir, né, que se cumprisse a resolução. A crítica foi que foi feito um TAC pelo Ministério Público Federal, e aí uma crítica muito grande, junto com a CETESB e o Estado de São Paulo, porque não foi exigindo o cumprimento da resolução nem estabelecendo prazo, mas estabelecendo várias providências para melhorar o PROCONV, que é esse programa de poluição, de controle da poluição de veículos, não é? Bom, o site da Prodab, que é a Associação de Professores de Direito Ambiental, foi muito crítico a respeito, dizendo que isso sempre se exigiu que os prazos das resoluções do CONAMA fossem cumpridos, dessa vez estava abrindo uma exceção, e que era melhor ter deixado, que a Anfávia conseguiria, a Petrobras conseguiria, cada um conseguiria cumprir no prazo, não sei, porque toda ação civil pública tem esta vantagem, ela cria um fato político. Alguma coisa tem que ser feita, porque não vai poder ignorar a ação civil pública. Se você faz um TAC e aí deixa de ter esses prazos, ou nem se prevê mais prazos, as coisas ficam mais complicadas realmente, tá? Bom, é a poluição atmosférica também que possibilitou a fixação de danos morais coletivos, né? Então, na Justiça Federal de Joinville, era uma empresa de mineração. O que ela fez? Vários problemas dela foi acusada, mas o que ficou comprovado é a emissão de partículas atmosféricas, né?
E como é que se faz para recuperar o ar que você já poluiu por tanto tempo? Não tem como, entenderam? Então, foi uma das decisões fundamentais, onde se reconheceu que a empresa sofreu uma vistoria, foi fechada, em um mês ela celebrou um acordo, assinou um TAC para poder se ajustar. E achou que estava ok. A decisão foi exatamente nesse sentido. No caso da poluição atmosférica, por suas peculiaridades, não é possível a recomposição do bem lesado. Daí que a única maneira de promover uma compensação ecológica, eu só não concordo com ecológica, porque é pecuniária, ou dano ao meio ambiente, é o pagamento de indenização. Então, repare que coisa interessante. Você pode se ajustar, dizer que vai colocar filtro, que não vai mais poluir a atmosfera, pode voltar a trabalhar, pode voltar a operar, mas você não deixa de pagar uma indenização pelo período que você emitiu a poluição atmosférica, que não tem como recuperar. E aí cabe a indenização. E qual foi o valor? Não vamos discutir. 20 mil de indenização por danos que causou ao meio ambiente antes de se adequar às exigências da legislação. Então, o que acontece, gente? Não é o valor, é o princípio. Pelo menos reconheceu que não basta se ajustar daqui para frente, não é? 20 mil de indenização pelo que você já poluiu a atmosfera, tá? Então, não vamos discutir valores aqui. Tem uma decisão muito comentada do Herman Benjamin, onde ele fala, né, dessa, não é bis in idem, você, além de obrigações de fazer e não fazer, estipular indenização. Pelo quê? Daí ele coloca aqui. Pelo dano interino ou intermediário, que é o dano que permanece entre a ocorrência do dano e o pleno restabelecimento do meio ambiente afetado. E ainda o dano moral coletivo. Então, todas as funções ecológicas, serviços ambientais que ficaram privados à sociedade em razão da poluição causada, é indenizável ao fundo, porque não vai ser beneficiado, é a coletividade inteira que deverá ser beneficiada por essa indenização, tá? Ou dano residual, que é aquela degradação que subsiste, não obstante todos os esforços de restauração. Então, quando eu desmato um trecho da Mata Atlântica, é muito difícil você dizer que vai ser recomposta na sua forma original, não é? E aí nós temos, então, sempre um resíduo, um dano residual que pode ser objeto de estabelecimento de uma indenização pecuniária. Certo? Esse RESP aqui, 1.180.078 de 2010. Tudo isso eu vou deixar para vocês, por isso que eu estou passando rápido, né? Bom, esse caso foi recente, muito recente. Olha, quanto que a Petrobras ou qualquer derramamento de óleo deve despejar para ser considerada poluição e ser passível de indenização? Este caso eu fiquei vencida. Por quê? Eu vejo que o Ministério Público está atuando não só em grandes derramamentos, mas nos mínimos vazamentos de óleo. Porque é por conta desse efeito cumulativo de pequenos vazamentos que acaba acontecendo toda a deterioração dos portos, etc. Nesse caso, era 5 a 8 litros. Eu fiquei vencida nesse julgamento aqui, na minha turma, desembargadora Regina Costa, porque aplicou-se o princípio da insignificância e não se reconheceu a aplicação do cabimento da indenização. 5 a 8 litros, tá? Bom, com base no meu voto vencido, é proposta, eu fiz a declaração de voto vencido e o Ministério Público Federal, então, ingressou com embargos infringentes. Embargos infringentes, o valor da indenização seria R$ 41.283,71, que é o valor que eu acolhi como razoável, porque tinha um valor exorbitante proposto pelo Ministério Público Federal, aí também era desproporcional. Quem julga embargos infringentes no limite da divergência? É a seção, são 12 desembargadores. Foi julgado agora, gente, 18/3/2014. Quem foi a relatora foi a desembargadora Marli Ferreira.
Perdi porque empatou, e aí a presidente da sessão, desembargadora Cecília Marcondes, desempatou pela insignificância. Mas foi acirradíssima a disputa. Olha, então isso aqui é o voto que prevaleceu. Sendo insignificante a quantidade de óleo derramado, incapaz de causar degradação das comunidades citadas nos autos, ajusta-se o princípio da insignificância, a equidade e justa interpretação do direito, considerando-se ainda a proporcionalidade e razoabilidade da multa imposta ao embargado, já devidamente recolhida. Então, resultado de julgamento, por voto de desempate de sua presidente, decidiu negar provimento aos embargos infringentes. Nos termos do voto da relatora, desembargadora Marli Ferreira, votaram essas outras desembargadoras e ficaram vencidas Mayra Maia, eu, Johnson de Salvo e André Navarrete. E eles acharam que o judiciário não deveria dar uma decisão nesse sentido, dizendo que não há dano ambiental e que não há indenização a ser paga, que isso não seria pedagógico o judiciário dizer isto. Mas, olha, foi igualzinho os votos, a presidente teve que desempatar. E aquela torcida ia lavá-la pela insígnia. Bem, meu tempo já acabou, né? Aí, usinas termoelétricas aqui também. Qual é o problema da nossa federação? No Estado Democrático de Direito Brasileiro, né? Nós temos muita coisa que é colocada via instruções normativas, via resolução, ou seja, infralegais. E não pode, num Estado de Direito, princípio da legalidade, estabelecer exigências, deveres, que não seja por meio de lei. Então, embora seja elogiável que essa Instrução Normativa 07 de 2009 estabelecesse, no momento do licenciamento das termoelétricas, uma série de medidas mitigadoras para reduzir as emissões de carbono, chegou até o Tribunal Federal e não foi possível prevalecer a exigência da Instrução Normativa. Tá? Quem ingressa, a BCN, a PINE, a Abrajet, a BIAP, ou seja, todo mundo envolvido com o setor de termoelétricas, tá? É princípio nosso do direito princípio do Estado de Direito Democrático, princípio da legalidade. Então, caem mesmo, apesar do conteúdo ser louvável, certo? Outra coisa muito importante, que nós contribuímos muito para o efeito estufa, é com desmatamento ilegal. Então, esse case que envolveu atuação repressiva do IBAMA na região amazônica, ação civil pública e, finalmente, celebração de um TAC, não é, que agora está sendo replicado, contribuiu muito para que a gente chama de regularização socioambiental da cadeia da pecuária. Tá? E aí envolveu propriedades rurais, frigoríficos, supermercados e rede de fast foods. Então, aí, eu acho que resume muito bem como todos podemos atuar, não é, para poder regularizar, evitando que o frigorífico compre carne sem saber se é fruto de desmatamento ilegal. E esse case, o TAC, mereceu o prêmio Novari, né, de práticas judiciais inovadoras. Tá? Bom, muita coisa interessante, então, porque não é só por questão ambiental, envolveu também proibição de trabalho escravo, proibição de trabalho degradante, trabalho de menor, correção também das APPs e das reservas legais desmatadas, tudo isso. E hoje progrediu muito. Queima da palha, como é que chegou na Justiça Federal? Bom, tudo começou, essa questão da queimada da palha, não é? A briga cessa de imediato ou observa-se a lei estadual que tem um cronograma para substituição gradativa da queima pela mecanização. Então, tem dois prazos, quando é área mecanizável e área não mecanizável. Surgiu um protocolo agroambiental do setor sucroalcooleiro, porque eles têm interesse em reduzir esse prazo para não ser cessado de imediato, e as ações civis públicas que estão em vigor. O que tem hoje? Leis municipais de alguns municípios dizendo que deve cessar de imediato. Aí, discussão da competência dos municípios. Pode o município estabelecer uma lei vedando a queima se tem uma lei estadual que estabelece a substituição gradativa?
aí decisões bem técnicas, bem na linha da competência, dizendo não pode o município invasão da competência estadual. E aí considera inconstitucional a lei municipal. Outras disseram que não, o município pode sim proibir de imediato, aonde veio parar a discussão no Judiciário Federal e no Supremo Tribunal Federal. Eu mencionei aqui uma decisão do presidente do tribunal meu, onde ele suspende a decisão, porque, olha só a discussão toda. O que o Ministério Público Federal ingressou? Na véspera da safra, pedindo a anulação de todas as autorizações para queima da palha, porque precisa de licenciamento ambiental com EIA-RIMA feito pelo IBAMA, junto ao IBAMA. Eu nem precisei decidir, não deu nem tempo de eu decidir, que o presidente já veio com a decisão suspendendo a minha decisão, mas eu falei, presidente, eu nem dei. Mas ele já deu uma decisão para todos os casos, para garantir a safra, para garantir as autorizações dadas e depois ser feito o licenciamento. Então ele diz, impossível obter o licenciamento de uma hora para outra e causar um prejuízo tão grande se já está para ser feita a colheita, não é? Então, é nesse sentido. Tem uma decisão, ele suspendeu. Eu nem cheguei a decidir, já recebi a suspensão dele. De repente eu dou a decisão e suspende, não é? Então, é nesse sentido que ele faz. O STJ já decidiu, ele diz isso, a permissão deve ser específica, precedida de estudo de impacto ambiental e licenciamento. Gente, vocês já imaginaram? Não é mais autorização. Essa é a posição do STJ, ou seja, dificultar a queimada, não é? Bom, aquelas ações, aquelas ADINs, em cima das ações das leis municipais, uma delas já chegou no Supremo, algumas delas já chegaram no Supremo, mas o Fux teve a ideia de fazer uma audiência pública, não é? Neste recurso extraordinário, e aí foram ouvidos vários setores, tanto do lado do sucroalcooleiro, né, o Estado do Paraná, o setor do MP do Trabalho, e cada um foi colocando, pelo menos então o ministro está com uma visão abrangente dos vários problemas sociais, dos vários problemas econômicos, tecnológicos, e vamos ver, não tem julgamento, tá? Mas foram 26 especialistas que falaram sobre essa audiência no dia 22/4/2013, histórica esta audiência pública, tá? Bom, menciono ainda, não vai dar tempo, como nós contribuímos com as construções de hidrelétrica para o efeito estufa, porque não se tira, antes de fazer o enchimento do reservatório, a madeira, e aí acaba emitindo muito metano, tá? Então, exemplos, Balbina e Porto Primavera, são exemplos drásticos. Não havia exigência de estudo de impacto ambiental na época de Balbina, e Porto Primavera, o EIA e o licenciamento surgiram nesse percurso, 80-2000. Mas acontece que o TAC celebrado foi atropelado por conta da inauguração. O governo precisava inaugurar, e aí encheram o reservatório, não observaram nada do que o TAC demorou tanto para costurar o TAC e encher o reservatório para fazer a inauguração. Então, o timing do político também não é o timing dos ambientalistas. Ou seja, emissão de metano direto, porque foi tudo preenchido, tá? Hoje as coisas são diferentes. Eu fiz aqui um panorama para vocês verem o absurdo. 34 novas hidrelétricas até 2021, 15 delas na Amazônia legal, tá? Olha só o investimento. Para hidrelétrica, 190 bi. Eficiência energética, só 10 bi. E eólicas e biomassa, só 9,7 bi. Então, é uma disparidade o investimento do PAC, não é? Maior investimento, linhas de transmissão. Então, está aqui provado quanto que se perde de energia na linha de transmissão e qual é os principais responsáveis pelos apagões. O problema com as linhas de transmissão. Então, como é que nós vamos ficar gerando energia lá na Amazônia para trazer para o Sudeste? É bastante complicado, né? Bom, então,
Já pensaram construir tantas hidrelétricas nas bacias sem fazer um estudo adequado do impacto do conjunto dessas hidrelétricas todas? E aí vem, então, várias opiniões importantíssimas alertando hoje o princípio da precaução. Vamos estudar antes que as coisas aconteçam, não é? Então, são várias opiniões aqui nessa mesma linha. E essa ação ela é muito interessante porque é do MP contra o IBAMA, é o Hidrelétrica de São Luís do Tapajós. É a primeira vez que o Ministério Público ingressa contra IBAMA, ANEEL, Eletrobras, Eletronorte, questionando a avaliação ambiental integrada, ou seja, o que já está construído, mais essa usina comporta, e avaliação ambiental estratégica. Será que é caso mesmo de permitir construções deste porte nos rios da Amazônia? Então, ele faz toda uma avaliação de fundamentação. É questionável se existe exigência mesmo dos empreendedores fazerem esses estudos, que é bem mais complexo que o EIA. O EIA é de um projeto específico. O Rodanel fez, né, avaliação ambiental estratégica. O primeiro que eu saiba foi o gasoduto Brasil-Bolívia. Então, mas é para tomada de decisão ambiental estratégica, né? Avaliando tudo que existe, se é caso mesmo de fazer. E aí, evitaria, por exemplo, as ações em torno de Belo Monte, porque antes de qualquer coisa, vamos verificar. Tomada de decisão. Deve ou não construir Belo Monte? Deve ou não construir 14 hidrelétricas lá? Então, tem que discutir isso antes de fazer o licenciamento do projeto específico, certo? E tem toda uma questão da consulta aos povos indígenas e demais populações atingidas. Então, aí toda essa minha colocação aqui é sobre essas exigências por portarias, termos de referências a respeito desses temas. E termino com a construção do Presídio Federal lá próxima de Lixão, em Campo Grande. Onde que está lá não é o mar, como é que chama aquele traficante, o mar... Beira-Mar, exatamente. Eu participei do início dessa discussão. Olha só, 6ª turma, a desembargadora Marli Ferreira fez uma inspeção, foi lá ver, começou com um problema da permuta. O Ministério Público Federal entrou contra o valor da permuta e com dispensa de licitação. Podia se fazer em 2 lugares, propôs a permuta do local, um era próximo do lixão e um outro terreno muito mais caro. A desembargadora foi lá e decidiu que deveria o melhor local ser ali próximo do lixão. Já pensou lixão com presídio? Então, mas ela decidiu que nada fosse feito enquanto não resolvesse, olha assim, ó, tá vendo? Assim, em sede de cognição não exauriente, não se apresenta dotada de relevância a insurgência da União Federal quanto à imediata retomada do procedimento licitatório para a construção do Presídio Federal, postergada até que o município de Campo Grande inicie procedimento no sentido de minimizar os impactos provocados pelo lixão a céu aberto. A municipalidade deve envidar esforços para proceder à solução do problema do aterro no prazo de 6 meses, aceitos pelas partes presentes pelo termo de constatação, e a União deverá dar prosseguimento ao sistema licitatório a partir de 30 de julho. Ou seja, nós estamos falando em 2004. Gente, olha o que aconteceu depois. Esta decisão insistia com o aterro sanitário para evitar o lixão que estava ali próximo. Pois bem, a decisão, pasmem, foi pela improcedência, achando que não havia ilegalidade e que poderia ser realizado sem estudo de impacto ambiental, não tendo obrigação de viabilizar a realização de estudo de impacto ambiental. Olha o que está acontecendo na realidade. Fracassa a nova tentativa para inaugurar o presídio na capital. Isso em novembro de 2006. Gente, depois de construído o presídio, aplicada a verba federal, pede a licença de funcionamento, não vai liberar? Com o lixão a céu aberto do lado? Vai. Entenderam? Então, liberou para o funcionamento. O que está acontecendo? Agentes penitenciários sofrem com o mau cheiro causado pelo novo aterro, porque o novo aterro também foi feito a meia boca. Existe uma piscina de chorume a céu aberto.
Aí essa presidente aqui, olha só o que diz a sindicato. O odor ficou mais acentuado depois que foi feito aterro sanitário ao lado do lixão. E tem aonde que está o... Aqui, olha, estamos cercados de mau cheiro. Na frente da unidade, que é o presídio, é a estação de esgoto. De um lado, aterro sanitário, de outro, o curtume. Olha só o chorume a céu aberto. Pelo amor de Deus. E a ação é julgada improcedente, gente. Bom, pasmem, o Ministério Público, olha aqui o aterro, não parece um lixão? Bom, olha só a ação do Ministério Público Federal. A ação do Ministério Público Estadual. Ele ingressa com a ação para o fechamento imediato do novo aterro e volta do lixão, que é melhor do que o aterro. Não, é uma piada, não é? É uma piada. Gente, e aí é o seguinte, ele está dizendo, o argumento, não teve a conclusão da usina de tratamento de resíduos, que é o chorume a céu aberto, né? Não é feito nada de reciclagem, é tudo jogado no lixão. Você está colocando o valor que está sendo desperdiçado de material que poderia ser reutilizado, totalmente contra a lei da Polícia Nacional de Resíduos Sólidos e a lei municipal, tá? Aí vem na mesma data essa entrevista de todos os agentes penitenciários lá, com as declarações todas, e muito próximo, em julho, a Defensoria da União entra com a ação também pedindo a interdição do aterro, gente. Do aterro, tá?